Muito boa noite. Vamos começar com o livro Mantras de Vida, como sempre, em que Luester nos dita um mantra. Lembro-me sempre da oração, porque nela tenho forças para ir em frente. No livro dos Espíritos, estamos falando sobre casamento e celibato no capítulo da Lei da Reprodução. A pergunta 699, ela completa a 698, que a gente leu ontem. Que a 698 pergunta sobre o celibato voluntário, se seria um estado de perfeição de mérito. A 699 pergunta assim: da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo a serviço da humanidade? Isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Ele tinha respondido na pergunta anterior que os que vivem em celibato vivem por egoísmo, desagradam a Deus e enganam o mundo. Então agora ele responde aqui, quando o celibato é feito a serviço da humanidade, que todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. E tem uma nota de Kardec que diz: não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal o que ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação da sua lei. Se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui, pela renúncia, as alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. No livro Obras Póstumas, nós começamos um capítulo sobre liberdade, igualdade e fraternidade. Então vamos continuar, ver se dá para terminar hoje. Aqueles três princípios são, pois, conforme acima dissemos, solidários entre si e se prestam mútuo apoio. Sem a reunião deles, o edifício social não estaria completo. O da fraternidade não pode ser praticado. O da fraternidade não pode ser praticado em toda a pureza, com exclusão dos dois outros, porque sem a igualdade e a liberdade não há verdadeira fraternidade. A liberdade, sem a fraternidade, é rédea solta a todas as más paixões, que desde então ficam sem freio. Sem a fraternidade, o homem nenhum mau uso faz da sua liberdade. Com a fraternidade, é a ordem. Sem a fraternidade, usa da liberdade para dar curso a todas as suas torpezas. É a anarquia a licença. Por isso é que as nações mais livres se veem obrigadas a criar restrições à liberdade. A igualdade sem a fraternidade conduz aos mesmos resultados, visto que a igualdade reclama a liberdade. Sob o pretexto de igualdade, o pequeno rebaixa o grande para lhe tomar o lugar e se torna tirano por sua vez. Tudo se reduz a um deslocamento de despotismo. Segue-se daí que, enquanto os homens não se acharem imbuídos do sentimento de fraternidade, será necessário tê-los em servidão? Dar-se-á sejam inaptas as instituições fundadas sobre os princípios de igualdade e de liberdade? Semelhante opinião fora mais que errônea, seria absurda. Ninguém espera que uma criança se ache
com o seu crescimento completo para lhe ensinar a andar. Quem ao demais os tem sob tutela. Serão homens de ideias elevadas e generosas, guiadas pelo amor do progresso? Serão homens que se aproveitem da sua submissão dos seus inferiores para lhes desenvolver o senso moral e elevá-los pouco a pouco à condição de homens livres? Não. São, em sua maioria, homens ciosos do seu poder, a cuja ambição e cupidez outros homens servem de instrumentos mais inteligentes do que animais e que então, em vez de emancipá-los, os conservam por todo o tempo que for possível, subjugados e na ignorância. Mas esta ordem de coisas muda de si mesma pelo poder irresistível do progresso. A reação é não rara, violenta e tanto mais terrível enquanto o sentimento da fraternidade, imprudentemente sufocado, não logra interpor o seu poder moderador. A luta se empenha entre os que querem tomar e os que querem reter. Daí um conflito que se prolonga às vezes por séculos. Afinal, um equilíbrio fictício se estabelece. Há qualquer coisa de melhor. Sente-se, porém, que as bases sociais não estão sólidas. A cada passo o solo treme, por isso que ainda não reinam a liberdade e a igualdade sob a égide da fraternidade, porque o orgulho e o egoísmo continuam empenhados em fazer-se malograrem os esforços dos homens de bem. Todos vós que sonhais com a cidade de ouro para a humanidade, trabalhem, antes de tudo, na construção da base do edifício, sem pensar em lhes colocar a cúpula. Põe nas primeiras fiadas a fraternidade na sua mais pura acepção, mas para isso não basta decretá-la e inscrevê-la numa bandeira. Faz-se mister que ela esteja no coração dos homens e não se muda o coração dos homens por meio de ordenações. Do mesmo modo que para fazer que um campo frutifique, é necessário se lhe arranquem os pedrouços e os tocos. Aqui também é preciso trabalhar sem descanso, por extirpar o vírus do orgulho e do egoísmo, porque aí se encontra a causa de todo o mal, o obstáculo real ao reinado do bem. Eliminem das leis, das instituições, das religiões, da educação, até os últimos vestígios dos tempos de barbárie e de privilégios, bem como todas as causas que alimentam e desenvolvem esses eternos obstáculos ao verdadeiro progresso, os quais, por assim dizer, bebemos com o leite e aspiramos por todos os poros na atmosfera social. Somente então os homens compreenderão os deveres e os benefícios da fraternidade e também se firmarão por si mesmos, sem abalos nem perigos, os princípios complementares, os da igualdade e da liberdade. Será possível a destruição do orgulho e do egoísmo? Responderemos alto e terminantemente, sim. Do contrário, forçoso seria determinar um ponto de parada ao progresso da humanidade. Que o homem cresce em inteligência é fato incontestável. Terá ele chegado ao ponto culminante, além do qual não possa ir? Quem ousaria sustentar tão absurda tese? Ele progride em moralidade? Para responder a esta questão, basta se comparem as épocas de um mesmo país. Por que teria ele atingido o limite do progresso moral e não do progresso intelectual? Sua aspiração por uma melhor ordem de coisas é indício da possibilidade de alcançá-la. Aos que são progressistas, cabe acelerar esse movimento por meio do estudo e da utilização dos meios mais eficientes. E aqui termina esse capítulo. Vamos então ler algumas trovinhas para terminar do livro Tempo de Luz. Bilhetes Amigos, de Almério Faria.
Ante a prova, luta e vence-a, buscando o próprio dever. Guarda a paz da consciência, suceda o que suceder. E de Domingos de Albuquerque. Destinos, anota e pensa, treva e luz, conflito e paz, harmonia ou desavença, é o próprio homem quem os faz.